Vamos lá, tudo bom? Como é que vocês estão? Para a nossa aula vídeo de frente 3, que é o sistema digestivo. Falar em digestão, nome científico é hidrólise enzimática, é falar em conjunto de procedimentos mecânicos, físicos, quebrar, né? Morder, triturar. Esses são movimentos mecânicos. Triturar, cortar, moer o alimento. Então são procedimentos mecânicos e procedimentos químicos, onde você vai ter a ação da água, das enzimas, transformando em alimentos menores. Então a digestão é um conjunto de procedimentos químicos mecânicos que vão transformar o alimento, macromolécula, polímero, em unidades assimiláveis, absorvíveis, pegas pelas células. Então você vai transformar o grande em pequeno para que o sangue, sistema circulatório, transporte esses alimentos assimiláveis até as células e elas consigam entrar, certo, para as células, através de um transporte passivo, geralmente, ou que é difusão simples, ou difusão facilitada, que é do mais para o menos concentrado. Tudo bem? Então isso é digestão, né? Bem infantil, é o alimento grande, macromolecular, sofrendo hidrólise, quebras mecânicas, quebras químicas, até se tornar assimilável, tá? Os alimentos orgânicos, eles são grandes, eles são polímeros, eles têm que ser quebrados em unidades. Por exemplo, carboidratos, polissacarídeos, amido, glicogênio, alimentos energéticos. Sofrem a ação das enzimas sacaridases e são transformados em unidades de monossacarídeo, glicose, frutose, galactose, ribose. É dessa maneira que vai entrar na célula, na forma de monossacarídeos. Na forma de polissacarídeos, disacarídeos, não. Só monossacarídeos, tá bom? As exoses, por exemplo. As proteínas, elas vão ser quebradas, é difícil, várias enzimas para quebrarem, certo? Elas vão ser transformadas pelas proteínas em aminoácidos. É dessa forma que vão entrar aminoácidos, fenilanida, isoleucina, leucina, lisina, triptofano, né? Os lipídios, tipo gordura, elas são quebradas pelas lipases e transformadas em ácidos graxos, mais o álcool glicerol, tá bom? E os ácidos nucleicos, DNA e RNA, sofrem a ação das nucleases e vão ser transformados em unidades de nucleotídeos, timina, citosina, guanina, uracila e adenina, tá bom? Bom, esses compostos orgânicos precisam ser hidrolisados, quebrados. Mas a água inorgânica e as sais minerais não vão ser quebrados. O único composto orgânico que não sofre digestão são as vitaminas. Eles vão entrar na forma natural, tá bom? Água, sais minerais e vitaminas não sofrem digestão. E normalmente elas serão absorvidas no intestino grosso. Essas aqui elas são absorvidas no intestino delgado, tá bom? Beleza? Bom, a gente tem alguns tipos de digestão nos animais, tá? Então, por exemplo, animal simples, poríferos. Ele não tem um sistema digestório, não tem tubo digestório, boca, faringe, esôfago, não. A digestão ocorre dentro de células especiais chamadas de coanócitos. Os coanócitos capturam o alimento, trazem para o seu interior e através dos lisossomos vão digerir, tá bom? Poríferos. A digestão extra e intracelular é aquela que começa fora e termina dentro das células. Então, a anêmona do mar, os quinidários. Então, eles têm boca, eles capturam o alimento, através dos seus tentáculos. Aí ele entra numa cavidade gastrovascular, onde circula a água, os alimentos se batem, então sofre uma primeira digestão mecânica. Também enzimas vão atuar promovendo a digestão. E aí, revestindo a cavidade digestiva deles, existem os coanócitos. Aqueles mesmos coanócitos que faz a digestão intracelular dos poríferos aparecem na cavidade gastrovascular
dos selenterados, tá bom? Dos quinidários. Promovendo a digestão e terminando a digestão e finalizando a digestão intracelular. Então, a digestão, ela começa na cavidade digestiva, numa cavidade gastrovascular, então ela é extracelular, e termina no interior dos coanócitos, intracelular, só quinidários. Extracorpóreo é uma exceção. Extracorpóreo, extraintestinal, acontece nas aranhas. O modo de alimentação das aranhas é inseto. Inseto tem exoesqueleto, não dá para digerir, é resistente. Então ele vai jogar as enzimas para fora, vai ocorrer a digestão do inseto, daí ele só vai absorver as substâncias assimiláveis. Legal, né? Extracorpórea. Aranhas. E a nossa digestão, e da grande maioria dos animais, é extracelular. Ocorre ao longo da cavidade digestiva, boca, faringe, estômago, intestino, tá bom? Então, a maioria dos invertebrados. Se você olhar os plateumintes, são vermes achatados e por serem vermes, eles têm boca, têm algumas estruturas digestórias, mas não têm ânus, porque a digestão é por assimilação. Eles vão pegar dos seus hospedeiros, de quem está parasitando, somente as coisas digeridas. Então não precisa fazer digestão. Então, eles têm boca, mas não têm ânus. A digestão é por assimilação, por pegar coisas boas de outros, tá bom? Plateumintes. Os nemateumintes, a partir dos nemateumintes, vermes cilíndricos, lombriga, já existe boca e existe o ânus. Então existe a abertura digestória, né, boca, e a abertura digestória ânus, o começo e o final. Então a gente fala que o tubo digestivo deles é completo, boca e ânus. Aberturas digestórias nós chamamos de estômios, tá? Os animais, nemateumintes, anelídeos, moluscos, artrópodas, esses 4 grupos, ele tem tubo digestório completo, porém, lá na fase embrionária, né, na fase da formação da cavidade intestinal, o blastóporo embrionário origina primeiro boca e depois ânus nessa sequência. Isso não é muito evoluído, é primitivo. E a gente chama de animais protostomados, protostômios, tá bom? Porque o blastóporo origina a boca, em seguida o ânus. Já os equinodermas, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, e todos os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, o blastóporo embrionário origina o ânus, certo? É isso que eu escrevi aqui? Não escrevi. Origina o ânus. E a boca é originada depois pelo mesoderma, tá bom? Isso é mais evoluído, a gente chama de deuterostômios. Deuterostômios, equinoderma e cordados. Beleza? Vamos falar da nossa digestão? Bom, primeiro vamos ver a sequência do alimento. Isso já caiu na FUVEST e às vezes a gente não sabe, fala algum outro órgão. Sequência é: o alimento passa pela boca, depois a gente deglute faringe, esôfago, aí chega no estômago. Intestino termina a digestão. Intestino grosso, formam-se as fezes e é eliminado pelo reto e ânus. Tá bom? Bom, abaixei um pouquinho, vamos ver se tá bom, né? Pessoal, na boca existem os dentes, aqui é a parte mecânica que a gente está vendo, tá? A parte mecânica. Então a boca, você vai ficar um tempo com o alimento ali na boca, dentes, glândulas salivares vão atuar. Então nesse primeiro processo acontece o processo de trituração, mastigação, aí você vai engolir, deglutição. A deglutição ocorre aqui, pessoal, boca, faringe e esôfago. São movimentos voluntários que dependem da nossa vontade. A gente vai colocar o alimento, a gente vai mastigar o alimento. Se não gostar, a gente elimina, regurgita. A gente vai
pegar o alimento, mastigar, triturar, ficar um tempo com ele para atuar as enzimas e tudo mais. Depois deglute, esôfago, estômago. Depende da nossa vontade. Se depende da nossa vontade, é inervado pelo sistema nervoso central, cérebro, medula. Eu degluti. Então são movimentos voluntários até aqui, tá bom? A partir daqui, o alimento vai sem a gente coordenar esses movimentos. São movimentos involuntários. Todos os movimentos involuntários que nós temos, pessoal, e a grande maioria dos movimentos fisiológicos, respiração, circulação, excreção, ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, independente, que é dividido em duas partes. O simpático, que tem como mediador a adrenalina, e o parasimpático, que tem como mediador a acetilcolina. Normalmente a adrenalina, quando você fala adrenalina, você está agitado. Aqui é o contrário. Aqui, pessoal, o simpático ele vai inibir os movimentos digestórios, que a gente chama de peristaltismo, ou movimentos peristálticos. A adrenalina inibe, e o parasimpático, que tem como mediador químico a acetilcolina, ele sim vai promover a nossa digestão. Por isso que a digestão ela não pode ser feita correndo, dançando, pulando, nadando, porque isso libera adrenalina. E a adrenalina vai impedir, certo, o peristaltismo, podendo provocar uma congestão e morte, tá bom? Beleza. O alimento, então, foi mastigado, triturado, deglutido, faringe. Quando a gente vai deglutir, pessoal, existe um istmo aqui, uma válvulazinha, que separa aqui a faringe. Ela separa, aqui na frente nós temos a laringe, depois traqueia. Ela separa o ar e atrás você tem o esôfago. A gente não vê o esôfago, está atrás da laringe e da traqueia. É um tubinho também, tá bom? Essa separação é dada pela epiglote. A epiglote é uma válvula que desvia o ar para frente e desvia o alimento para trás, certo? Por isso que quando a gente vai comendo é bom a gente falar, porque a fala tem ar, então pode ir ar com alimento, aí a gente tosse, ou água, a gente tosse, tá bom? Então essa válvula se chama epiglote, desvia o ar, desvia o alimento, tá bom? Da epiglote passa por esôfago. Aí vai ter válvulazinhas que permitem o alimento entrar e não voltar, que são chamados de esfíncter. Entre o esôfago e o estômago existe o esfíncter cárdia. Entre o estômago e o intestino, o esfíncter pilórico. Entre o intestino delgado e o grosso, o esfíncter iliocecal. Entre o intestino grosso e o reto, o retal. E o último, pessoal, é o anal interno, o anal externo, que ele vai cortar as fezes para ser eliminada. Tá bom? Bom, um detalhe. Aqui no intestino delgado, pessoal, o intestino delgado ele é dividido em 3 porções. Onde termina a digestão é duodeno. Duodeno é onde ocorre digestão. Digestão química, principal, é ali que termina a digestão. Recebe enzimas de tudo quanto é lugar, o alimento do estômago, enzimas do pâncreas, a bile do fígado, tá bom? Beleza. Aí, pessoal, depois do duodeno a gente tem o jejum. O jejum é tudo. As tripinhas que a gente fala, né? O jejum, pessoal, é onde ocorre a absorção do alimento pelo sangue. E aí, finalizando, a gente tem o ilho. Duodeno, jejum e ilho. Duodeno, jejum e ilho. Tem que saber a sequência, tá bom? Aí o ilho, pessoal, ele vai se comunicar com o intestino grosso, que tem um colo cecal, depois sobe. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Ele faz um S, colo sigmoide. Então tem 5 colos. Cecal, ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Beleza? Esse é o nosso sistema digestório, tá bom? Aí eu vou falar da parte química. Mas antes para falar da parte química, tem 2 coisas interessantes.
Não sei se vocês estão vendo, vou colocar para lá, tá bom? O estômago dos ruminantes, herbívoros, eles têm que aproveitar a celulose. A alimentação é a base de celulose vegetal. Para isso ele tem que ter micro-organismos no estômago, no intestino, que produzam a celulase por mutualismo. O ruminante é diferente porque o alimento entra na boca e volta para a boca para ser ruminado. Essa é a diferença do herbívoro. Do herbívoro, o alimento vai para o estômago e não volta para a boca, tá bom? Então, ele tem 4 partes. A primeira parte é a pança, o rumen, onde vai acontecer a ação dos protozoários flagelados que produzem a celulase para ocorrer a digestão da celulose. Aí o alimento vem para o retículo e sobe para a boca. É ruminado, fica aquela